11 de maio de 2023, a rubrica da Beira Serra está no ar, precisamente no âmbito do projeto Abraço à Escola, na rubrica Mais Vale Prevenir. Se nos acompanhou há 8 dias, o psicólogo técnico da Beira Serra, Daniel Morgado, deixou-nos aqui pistas relativamente àquilo que é o tempo de ecrã, quer de telemóveis, quer de computador, quer de televisões, e fez a comparação de, precisamente, o antigamente com os dias de hoje, onde o apelo é muito maior. Ora, o apelo, nomeadamente às crianças e jovens. Ora, Daniel Morgado, face a este contexto, é preciso também adequar algumas estratégias para que, digamos, possam ter êxito no sentido de diminuir esta exposição dos jovens e adultos aos ecrãs. Como é que isto se faz? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todo o auditório. Sim, seguindo aqui o tema da última sessão, ficou muita coisa realmente por dizer e acho que é importante. Por um lado, nós falamos aqui de aspectos importantes, aspectos aos quais os pais devem estar atentos. Faltou aqui dizer que a partir dos 5, 6 anos não deixa de se colocar o problema, isto é, as crianças entre os 6 e os 9, 10 anos também devem ter ainda aqui um grande cuidado. Nós falamos aqui no máximo 2 anos, 2 horas por dia entre os 3 e os 5, 3, 6 anos, mas a partir dos 6 aos 9 também há aqui alguma necessidade ainda de mantermos um controle firme e apertado das horas. Aqui fala-se, muitas vezes fala-se à volta de 2 horas por dia, sendo que aqui um pouco mais livre já, no fundo já não de forma tão formatada como até aos 5 anos. E depois dos 10 até à maioridade, até por volta dos 18 anos, aqui continuamos aqui também a recomendar mais ou menos a mesma quantidade de tempo, mas aí já não colocando aqui tanto a tónica no controle e sermos nós a dar os conteúdos, mas sim em conversarmos, em ensinarmos o jovem a lidar com os conteúdos que vai encontrar, falarmos da problemática que pode ser o desenvolvimento de uma dependência, como nós já falamos aqui em sessões anteriores, mas ao longo da nossa vida, mesmo no caso dos adultos, deve haver aqui uma atenção sempre ao número de horas que nós usamos para os ecrãs. Daniel Morgado, deixa-me só perguntar-lhe, há alguma relação nisto que eu vou dizer, ou seja, quanto mais cedo houver atenção para estas situações, isto tem repercussão no futuro ou não? Claro que sim. Claro que sim. Nós vimos na outra rubrica da outra semana, na semana anterior, que logo à nascença nós devemos ter aqui algum cuidado. Se até aos 18 meses não deve haver contacto com os ecrãs, então é bom que os pais tenham logo à partida esta noção e que vão limitando inicialmente de forma total e depois com o tempo desprendendo um pouco gradualmente, mais. Não é? Gradualmente. Primeiro os conteúdos que são didáticos, depois ir misturando aqui conteúdos didáticos e de forma mais ou menos livre também, deixar que os jovens escolham outros conteúdos de forma acompanhada pelos pais. Então depois, quando já estamos na adolescência, irmos conversando, irmos chamando a atenção, controlando também, eventualmente, porque controlar o número de horas é sempre uma estratégia que é válida. Nós sabemos que com o tempo torna-se um pouco mais difícil controlar, por exemplo, o que um jovem está a fazer, efetivamente, por exemplo, as conversas que está a ter, com quem está a conversar, nós sabemos isso e também é preciso dar-lhe esse espaço, mas o tempo de horas, mesmo as televisões, hoje há equipamentos que permitem controlar o número de horas que foram de utilização diária. Os telemóveis, há imensas aplicações que permitem fazer também este controle. Então, tudo isso é importante e é importante desde a nascença, é importante manter isto ao longo da vida, porque apenas se alteram as estratégias que devemos utilizar, porque o cuidado deve manter-se, deve ser permanente, não é? Deve ser permanente, exatamente. E então, em termos de alguns conselhos, que foi, no fundo, vimos aqui o que se deve fazer, mas acabamos por não dar alguns conselhos. E o primeiro é mesmo este, é o acompanhar os adolescentes, mesmo no caso das crianças. Somos nós que, no fundo, devemos controlar
o que é visto nos ecrãs, mas nos adolescentes deve haver este acompanhamento, mesmo que seja difícil, o acompanhamento de tudo o que acontece, o acompanhamento do que é que o jovem está a fazer, agora o que é que jogas, mesmo que não podemos, nós, quando dizemos acompanhar, não quer dizer que nós tenhamos de estar em permanência com o jovem, ou de controlar de forma muito, muito profunda o que é feito, mas olha, o que é que costumas fazer? Tens redes sociais, costumas falar nas redes sociais, costumas jogar, o que é que jogas? Tudo isso é importante, fazer esse acompanhamento e fazer uma monitorização. A definição do tempo de utilização, que também já tínhamos aqui visto, mas que é importante ao longo de todo o desenvolvimento, nós temos esta definição do tempo, e se um jovem, nós sabemos que se um jovem se habituar desde pequeno a ter este controle e a autocontrolar-se ele próprio e saber que há um limite e que deve na medida do possível, salvo raras exceções, cumprir esse limite, isso ajuda ao longo da sua vida a ele próprio monitorizar-se e travar um pouco a sua utilização. O estabelecimento de regras, e quando falamos em regras, pode ser, por exemplo, o tempo sem haver um tempo diário que nós definimos que é sem tecnologias, que é sem ecrãs, pode ser o desligarmos a internet à noite, pode ser a criação de espaços sem ecrãs, por exemplo, uma sala onde nós temos jogos de tabuleiro, temos livros, mas não temos ecrãs, não temos acesso à internet nem sequer por wireless. Há famílias que conseguem fazer isto, é claro que nós sabemos que nem sempre é possível, mas sendo possível pode ser uma estratégia também válida. No fundo, haver aqui um trabalho de dar aos jovens um espaço onde não exista acesso à tecnologia, acesso aos ecrãs. Isso já se faz em muitos lares? Ou sim, não? faço acima de tudo, faço em muitos lados e faço por muitas famílias. Nem todas as famílias estão sensibilizadas o suficiente para o fazer. Mas, felizmente, isto são exemplos que vêm... Grande parte destes exemplos não vêm das universidades, não vêm da investigação teórica. São exemplos de famílias que criaram... No fundo, esses hábitos, não é? Criaram esses hábitos e testaram estratégias e viram que isto funciona. Uma coisa que é importante também na família é o próprio exemplo, porque não vale a pena nós dizermos a um jovem que não pode usar não pode usar mais do que determinado tempo, mais do que 1 hora, 2 horas, os ecrãs, e depois nós passarmos o dia todo a olhar para o telemóvel ou ir às redes sociais ou até em casa a trabalhar no computador. Quando é importante também nós darmos o exemplo e darmos, por exemplo, o exemplo que durante a refeição não usamos o telemóvel. Não podemos pedir a um jovem que não use o telemóvel quando nós próprios passamos a refeição toda a olhar para o telemóvel. Ou não verem televisão quando nós passamos a refeição a ver televisão. O exemplo é fundamental, não é? O exemplo é fundamental, claro que sim. E também o incentivo a outras atividades, porque é importante nós dizermos ao jovem que não pode usar todo o seu tempo a olhar para um ecrã ou utilizar um ecrã, mas também é importante darmos alternativas. Pode ser o desporto, pode ser a cultura, pode ser incentivarmos a ir para o ar livre, fazer uma caminhada. E mais uma vez, se nós tivermos a capacidade de dar o exemplo, de ir com ele, de ir caminhar, de ir andar de bicicleta, de o levar a uma peça de teatro, de ler um livro com ele, tudo isso são atividades alternativas que é importante nós sensibilizarmos os jovens e é importante que eles percebam que o mundo está para lá dos ecrãs. O ecrã é uma janela para o mundo, é verdade, e não há como descurar a importância da tecnologia e a importância dos ecrãs na nossa vida. Um jovem que não pode ir nós se calhar não temos muitas vezes a possibilidade de levar fisicamente um jovem a um grande museu, mas podemos usar a internet para mostrar como é que o museu, porque o museu é por dentro, porque há visitas virtuais, porque hoje em dia então há realidade aumentada, há uma série de tecnologias que podem ser usadas, quando bem usadas, podem ajudar estes jovens também a expandir os seus horizontes. Fundamental é dizer, digamos, aos jovens e às pessoas que há vida para além dos ecrãs, não é? Há vida para além dos ecrãs. Não é? Sem dúvida nenhuma. Muito bem, voltamos na próxima semana, certamente a contar com a presença do psicólogo Daniel Morgado. Até lá, continuação de um bom dia. Obrigado. Mais vale prevenir.
Tem filhos adolescentes. A dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.